Doutor, vamos lá, querido. A Ludovica deixou uma perguntinha semana passada que a gente tem que responder hoje, senão ela vai ficar chateada aqui. Se você tem alguma dúvida com relação ao envelhecimento, vamos envelhecer de forma saudável, o doutor José está aqui para isso, tá, gente? Aproveita a consulta de graça. É de grátis, não paga nada. 3315-1390 é o telefone para você perguntar. Fala ao vivo, a gente quer escutar sua voz. Ou então manda e-mail vitrinelondrina@tarobá.com.br, mas o e-mail só semana que vem que o doutor volta a responder. Então, se quiser agora, liga 3315-1390. A Ludovica diz o seguinte: a sogra dela está com 103 anos. Olha que benção. Quanto? 103. Põe benção nisso. Mas bem, como é que faz para viver isso tudo? Tem uma genética impressionante, não deve ter feito besteiras na vida como fumar, né? Deve ter tido uma boa alimentação e essa geração normalmente fazia exercício físico automaticamente, né? Porque não tinha tanta máquina de lavar, não tinha tanto telefone sem fio, controle remoto de televisão, então tinha que fazer exercício, não tinha nem televisão quando ela nasceu, e provavelmente pegou muito na inchada, então fazia bastante atividade física. Então o segredo é esse, não fumar, fazer exercício e comer direito, e nesse caso especialmente ter uma excelente genética. Pois bem, daí ela continua aqui com a perguntinha dela. A sogra está com 103 anos e colocou marca-passo há 3 anos, ou seja, quando ela fez 100 anos de idade, ela colocou marca-passo. É verdade, ela pergunta, que marca-passo prolonga a vida da pessoa? Podemos dizer que sim, Lu, porque na verdade o marca-passo, a função dele, como o nome próprio diz, é marcar o passo do coração, vamos dizer, marcar a frequência do coração. Então, quando ela põe esse marca-passo, ela está evitando uma arritmia. Então, consequentemente, ela diminui, ele aumenta a mortalidade, porque ela vai diminuir a chance dela ter um problema, uma arritmia fatal. E ainda a gente precisa explicar que às vezes ela fala que ela tem um marca-passo e ela tem um desfibrilador portátil, ou seja, quando esse coração entra numa arritmia potencialmente grave e fatal, ele dá um tipo de um choque no coração e ele faz esse coração voltar a um ritmo normal. Então, o marca-passo nesse caso, né, principalmente o desfibrilador, os dois, às vezes está associado, eles aumentam a sobrevida, porque ele vai evitar que essa paciente tenha uma morte súbita por uma arritmia cardíaca. Quanto tempo mais, então, a sogra da Ludovica pode viver com esse marca-passo? Aí a pergunta de $1 milhão. Quem souber a resposta, na verdade, é muito complicado, né? Ela já extrapolou todas as curvas. Com 103 anos, ela já extrapolou todas as curvas. Mas com o marca-passo, ela está protegida deste momento, deste evento. Não implica que ela está protegida de outros problemas, né? E com 103 anos é frequente. Mas 103 anos ela está, podemos dizer, como dizem, no lucro há muito tempo. É verdade. Né? Nossa, que bênção, hein, Ludovica? Nossa. Só para ter uma ideia, quando ela nasceu, a expectativa de vida, Lu, não chegava a 40 anos, não era nem 35 anos, para a gente ter uma ideia. Quando a sogra da Ludovica nasceu, a expectativa de vida, ou seja, a média da população, não conseguia viver nem 35 anos. Pelas condições que se tinha de qualidade de vida, Exatamente. Né? Então, melhorou o saneamento básico, vacinação, atendimento médico, desenvolvimento de medicações, controle de doenças infecciosas, essas questões cardíacas que nós estamos colocando, melhorou um todo, né, no desenvolvimento todo, e aí a gente está conseguindo aumentar bastante a expectativa de vida. Mas mesmo assim, quem está nascendo hoje não tem uma expectativa dessa de vida de jeito nenhum de 103 anos. Tem? A nossa vida também não. Também não? Também não. Mas a gente tem Ela está fugindo de todas as curvas. É mesmo, né? Porque a nossa geração tem mais acesso à saúde, à vacinação e também a todos os conhecimentos de alimentação e exercício físico. Se cuida mais. Mas mesmo assim, 103 anos é para muito poucos. É uma bênção de Deus. É para muito poucos. Poxa, que bênção. Eu quero viver isso tudo. Eu também. Eu quero poder acompanhar muita coisa ainda. Bom, o Carlos pergunta o seguinte, Carlos Roberto, ó, seu xará, meio xará aqui. Ele tem 48 anos e trabalha num lugar com muito barulho. Ele faz uma pergunta técnica aqui que a gente também não sabe quantos decibéis são permitidos para se trabalhar com tranquilidade. Mas eu vou inverter a pergunta do Carlos aqui, colocando a questão da saúde dos nossos ouvidos. O ouvido envelhece?
O ouvido envalece, né? Nós temos uma coisa chamada presbiacusia. Presbiopia todo mundo conhece muito bem, que é a dificuldade de enxergar para perto. Este ano eu demorei, mas eu estou experimentando isso, que eu estou com o braço curto, né? Demorou bastante, porque normalmente depois dos 40 anos a gente começa a ter isso bastante evidente. E tem um envelhecimento normal que chama presbiacusia. O que é isso? Muitas vezes a pessoa chega no consultório e fala: meu pai está surdo, meu pai não está ouvindo bem. Na verdade, a presbiacusia ela caracteriza por 3 coisas. O paciente ele tem dificuldade de ouvir o timbre de voz de vocês, mulheres. Então, para nós, ouvir a voz do homem é mais fácil do que das mulheres. Porque é mais grossa. Palavras com muita consoante, né? E ambientes que tem vários barulhos juntos, uma televisão ligada, um rádio ligado, então essa pessoa tem dificuldade. Experimenta no dia a dia, para aquele que a gente está taxando ele como surdo, né, que tem mais idade, experimenta falar de frente para ele e mais pausadamente, sem nenhum objeto sonoro ligado nesse momento, que a gente vai ver que essa pessoa começa a ouvir bem melhor. Então, na verdade, a presbiacusia é caracterizada por essas 3 coisas que eu falei, e a gente precisa aprender a conversar com este idoso de frente, pausadamente. E não falar muito em alemão, né, aproveitando o santuário, porque tem palavra com muita consoante. Entendi. Então, na verdade, essas são as características. Voltando à pergunta dele, quanto ao decibéis, né, existe um médico do trabalho especialista para isso, né, que normalmente uma grande empresa que tem um barulho desse, ela está tendo supervisão, se for de muito funcionário, ela é obrigada a ter um médico do trabalho ou algum médico do trabalho que presta serviço para essa empresa, né, que ele está determinando se tem excesso que é prejudicial, porque inclusive essa empresa, se não tomar esses cuidados, futuramente ela pode sofrer consequências desse não cuidado pelo decibéis, que o paciente vai poder perder a audição por causa disso. Então, Carlos Roberto, procure aí o médico do trabalho da empresa, né? É isso. Se for uma empresa muito grande, ela vai ter esse médico do trabalho e eles periodicamente passam, né? Se não tiver um médico próprio da empresa, eles passam em alguma empresa que presta serviço como medicina do trabalho para esta empresa. A Claudete ligou e ela disse que o pai dela tem 93 anos, sabe? Hoje nós estamos com bastante gente vivendo bastante. Nossa, que bênção, gente. 93 anos. Só que ela tá triste aqui, né, Claudete? Porque o pai dela não quer comer. É teimosíssimo. Diz que é italiano com espanhol. Não quer comer de jeito nenhum. Que italiano que não gosta de comer? Algum problema tem, né? Um pouquinho do meu sangue italiano já me dá vontade de comer um monte. Pois né? Mangiare que faz bem. Eu que não sou italiana, né? Então, alguma coisa tem no pai dela com 93 anos. Precisa estar avaliando. Muitas vezes é um quadro depressivo no idoso que começa com uma perda de peso porque não come direito, começa um emagrecimento. E lembrá-lo que o idoso que não come perde muita massa muscular. O idoso já perde massa muscular. Então, quando ele não come, ele está perdendo muito mais proteína, que ele não deve ser obeso, e aí como o organismo começa a quebrar músculo para tentar produzir essa energia. Então, é importante fazer uma avaliação e uma intervenção no caso dele. Nós temos suplementos alimentares hoje, nós temos nutricionista para acompanhar, então é importante a gente avaliar e ver por que ele não está comendo. A falta de fome é motivo para não querer comer? A perda de apetite e um dos sintomas da depressão pode ser a perda de apetite. Tem a depressão ansiosa, que as pessoas comem demais, mas no idoso isso é frequente, a depressão, o paciente perde o apetite. E é uma causa importante de emagrecimento. A gente fala que é perda involuntária de peso, não é aquele idoso que está fazendo regime para perder peso. Então, perda involuntária de peso. E uma das causas é a inapetência. Que é a falta de fome. Exatamente. Inapetência. Falta de apetite e vai faltar energia e vai faltar vontade de comer e vai fazer essa perda de peso. Então a Claudete tem que procurar um geriatra para levar o papai dela Isso, lá. eu ia brincar com você, na verdade. A Claudete pode procurar, mas leve o pai dela antes. Você também, viu, Claudete? Você, todos nós. Porque, Claudete, se o seu pai tem 93, nós já passamos dos 60. Tá bom. Como é que é, Fefe? Fala aí a perguntinha. Lincoln ligou também. A mãe dele tem 58 anos. Há um mês atrás teve um infarto, sabe? Aí depois disso ficou com muita falta de ar. Só que ela fumou a vida inteira. E depois que ela teve infarto, parou de fumar. E aí? A falta de ar não é relacionada diretamente
com o cigarro dela. Porque, pelo que ele coloca, foi depois do infarto. Subitamente, depois do infarto, ela ficou com muita falta de ar. Porque esse coração fica muito fraco depois do infarto. Esse é o grande problema do infarto. Se eu não vou a óbito, esse coração tem uma parte do coração que morre, vamos chamar assim. Aí ele não contrai adequadamente. O paciente entra no quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca. O nome fala, o coração é insuficiente para fazer as atividades, as demandas metabólicas do organismo. Aquilo que o organismo precisa, o coração não dá conta. E um dos sintomas é a falta de ar e prejudica muito a qualidade do paciente. Associado a isso tem o cigarro. O cigarro foi o vilão na história para ajudar ela a infartar. Vamos lembrar que o cigarro é um grande vilão para as pessoas que têm infarto. Além do diabetes, colesterol, pressão alta, sedentarismo, inatividade física, excesso de peso, o cigarro é um grande vilão nessa história. E se ela já tinha uma reserva pulmonar ruim por causa dos anos de cigarro, a coisa piorou mais ainda. E agora ela parando de fumar? Vai diminuir o risco dela ter um novo infarto, né? Vai diminuir os problemas pulmonares que ela tinha decorrente do cigarro, né? Mas essa questão da falta de ar agora, ela vai ter que fazer um tratamento adequado dessa insuficiência cardíaca que já deve estar sendo tratada pelo cardiologista dela. Ei, Lincoln, cuida da mamãe aí, tá, meu querido? Bom, doutor, semana que vem então a gente continua com as perguntinhas do pessoal. Tem mais e talvez mais idosos. Exato. Obrigada, doutor. Uma ótima semana, tá bom? Para nós, todos. Ó, só reforçando que o doutor José Roberto, que antes vinha com a gente toda terça, agora está com a gente toda segunda-feira. Anota aí na sua agenda, tá? Você que é fã de carteirinha do doutor, assim como a gente, tá bom? Toda segunda. Certo, doutor? Estamos aqui.